agradecer a toda a coordenação externa, a toda a coordenação da Política Nacional de Atenção. A mãezinha está bem? Como é que está, mãe? Essa senhora que veio aqui, ela é a mãe do Delton, o irmão dele entrou em contato comigo. Infelizmente ele faleceu há poucos dias. É um trabalho sobre-humano que vocês estão fazendo aqui com a gente. Muito obrigado por vir e apoiar. Janete, você falou, também não perdeu. Você falou dessa menina aqui de Formosa que está fazendo tratamento aqui. Fala com ela para procurar a prefeitura, o Ministério Público, pedir TFD, né, que é o tratamento fora do domicílio. Se lá eles não fazem o tratamento, ela procurando uma promotoria pública, ele faz com que a secretaria faça o tratamento lá ou mande para Brasília, tá bom? Vamos lá. Meu nome é Silva Magalhães. Eu sou extremamente grato de estar aqui. Nós somos extremamente gratos, e nós, que eu falo a ABRADFAL, que é a Associação Brasileira de Pessoas com Doença Falciforme, nós somos extremamente gratos de estar aqui com vocês. E se uma coisa que a gente tem muita consciência é que as pessoas que estão aqui e que estão lá fora também estão com o olho e com a alma e com o espírito e com o coração voltado para as pessoas com doença falciforme. Isso aí a gente não tem o mínimo de dúvida. Pode passar. Pode passar. Vou falar sobre o papel do movimento social nas políticas públicas voltadas para as pessoas com doença falciforme. Só queria fazer uma correção, eu sou coordenador da ABRADFAL, que é a Associação Brasiliense, tá? Não é de Brasil, é local essa associação. E eu também sou coordenador científico de parcerias da Federação Nacional das Associações das Pessoas com Doença Falciforme. Eu acho que, assim, nada nesse mundo a gente tem como falar, nós chegamos aqui e simplesmente caímos aqui. Não é assim, a gente sabe que as coisas têm um começo. Minha história começa em 66, quando eu nasci, perdi minha irmã com doença falciforme. Passei 38 anos convivendo com essa doença e com muitas coisas, inclusive as úlceras de difícil cicatrização que estavam expostas aqui pela enfermeira Janete. Bom, a gente começa em 2009 no encontro da FENAFAL. Olha lá o Altair Lira. Altair Lira, novinho. Eu também ainda estava com o cabelo branco, preto, quer dizer. E Fernando e todas as pessoas da federação. É uma federação que a gente faz muito, mas muito, a gente tem muito orgulho de pertencer. Nós hoje somos 56 associações no país. E, assim, para a gente é sempre muito bom estar com eles e com todas as pessoas com doença falciforme. O trabalho é magnífico. Pode avançar. Nessa mesma época eu conheci o Altair, me deu o telefone da coordenação, conversei com a doutora Silva, com a Margarete, com a Carmen Solante, com várias pessoas que estavam lá, com a doutora Joyce, e a gente estava falando em fundar uma associação em Brasília, né? Isso em 2009. Então, à medida que a gente foi falando sobre isso, a Andréia se aproximou, veio a Luana, veio o Jefferson, Cristiane, e, pode mudar, nós fundamos a Associação Brasileira de Pessoas com Doença Falciforme, a ABRADFAL, numa escolinha aqui na Asa Sul, uma escola pequena no pátio. Nós reunimos essas pessoas, muitas pessoas que estão aí, elas não tinham doença falciforme, elas apenas assim, algumas tinham doença falciforme, mas algumas eram simpatizantes e já me conheciam desde criança. Então essas pessoas se sensibilizaram e a gente fundou na marra a ABRADFAL. E pode passar. E qual que era o objetivo da ABRADFAL? A gente teve muitas conversas com várias pessoas, com a coordenação da política, com a federação, que eu conversei com o Altair Lira. E eu lembro que o Altair Lira me disse uma coisa que eu acho que foi fundamental para a gente pensar na época. Ele falava: Elvis, não que a gente ache negativo associações que trabalham com a questão assistencialista, de forma alguma, a gente sabe que é muito benéfico, mas vamos falar de política pública, vamos trabalhar a política pública. E o que era trabalhar a política pública? Essa era a grande dificuldade. Eu confesso a vocês que a gente tateou no escuro, a Luana é testemunha disso, a Andréia e muita gente que está aqui,
E a gente ainda continua tateando, tentando entender o caminho, tentando entender quais são os trâmites, quais são os meandros, para que a gente pudesse trazer benefícios reais para as pessoas com doença falciforme. Eu sou da geração da década de 80. Na década de 80, a única coisa que uma pessoa com doença falciforme tinha quando ela entrava no hospital era um analgésico e um soro para hidratar, um exame de raiz, um hemograma para descobrir qual que era o foco da infecção, se é que tinha algum, um raio-x para pneumonia. Logo depois que você melhorasse das dores, você era liberado. E muitas vezes a gente era internado para cuidar das úlceras, ficar internado mesmo. E, bom, a gente pensou, a gente trabalhou esses anos todos. Nós temos aqui várias companheiras de luta com a gente. E nós trabalhamos e tentamos que as pessoas entendam, que as pessoas que estão junto com a gente nessa caminhada, elas entendam que nós temos que trabalhar em 3 linhas, que são os poderes mesmo, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário. Pode passar. No Executivo, reunir, criar e cobrar dos gestores a elaboração e implementação das políticas públicas. Um exemplo disso, de um ganho desse, foi a Portaria 292 de 2013, que nele traz todos os protocolos de atendimento nas urgências, no priapismo, nos riscos de AVCs para as pessoas com doença falciforme. A gente pediu também, na época era extremamente necessário, e nós fomos atendidos, que a gente precisava de fazer o cadastro, que foi o primeiro cadastro de pessoas com doença falciforme do DF. Isso aqui são exemplos, né, das nossas reuniões. Essa foi uma das reuniões no CTHH, e essa é uma reunião na UNB e CEPIR. Pode passar. O que a gente fez durante esse tempo também foi tentar entender como funcionavam as coisas e trazendo cada dia mais pessoas para trabalhar junto com a gente, para caminhar com a gente. Como é que a gente fez isso? Nós começamos a criar pontes entre os vários setores. No caso, o Hemocentro abriu as portas para a gente através do comitê técnico, extremamente importante para a gente, e nós começamos a criar essas pontes entre a CEPIR e DF. Nós fazemos parte do comitê técnico de hemoglobina do comitê técnico da saúde da população negra, e dentro do Hemocentro a gente conseguiu uma coisa que para a gente foi extremamente assim benéfico, que foi o CTHH, que é o Comitê Técnico de Hemoglobinopatias Hereditárias. Quem já esteve com a gente nas reuniões sabe o tanto que elas são importantes. A gente traz as demandas. Uma das nossas demandas foi atendida, e aliás a gente está muito feliz com isso, enfermeira Janete, foi cuidar das úlceras das pessoas com doença falciforme, porque a gente sabia o quanto era difícil cicatrizar uma úlcera com um paciente sozinho em situação às vezes insalubre, que não tem um conhecimento técnico, ia no posto de saúde, às vezes a pessoa que estava lá não tinha essa capacidade, a gente precisava de um local especializado para isso. E nós fomos atendidos, e isso para a gente é extremamente positivo. A gente conseguiu também parceria com a UNB na saúde coletiva, e na época que precisava de fazer o cadastro, a professora Inês ofereceu os estagiários dela, né, da UNB, que é da saúde coletiva. Eles vieram para ajudar a gente a fazer esse cadastro, a formular ele, e foi uma coisa que provou para a gente que assim, a gente tem que estar o tempo todo puxando essas parcerias, né? E essas parcerias, elas são muito grandes, porque a doença falciforme demanda muita coisa. A demanda da doença falciforme, ela passa muito mais do que pela dor. A dor na doença falciforme, a gente sabe o que é, porque eu tive isso. Vários de nós temos aqui, vários mais acompanham seus filhos. Mas a gente sabe que a doença falciforme, ela implica em coisas que vão muito além da questão física, que vão além da questão psicológica, além da questão social, né, que é a questão do trabalho. Então, a gente também tem tentado, junto à Secretaria de Saúde, as nossas parcerias, Secretaria de Trabalho, e a gente sabe que a doença falciforme passa por uma coisa que que a gente bate na tecla o tempo todo, que é a questão dos direitos humanos. Nós tivemos várias audiências na Câmara e no Senado sobre direitos humanos, algumas foram provocadas pela Radifal, justamente porque a gente acreditava que
a gente estava precisando de discutir isso. A gente sabe que existem políticas, mas a gente precisava de provocar mais o legislativo sobre isso. No legislativo, em 2009, aconteceu, foi aprovada uma lei distrital, que é essa daí, do deputado Dr. Michel, que fala do transporte gratuito para as pessoas com doença falciforme. Lembra que a doutora Margarete, ela falava assim, eu tenho um paciente que ele não tem dinheiro para vir para a consulta. Então, assim, isso era uma demanda, e era uma demanda muito grande. É uma demanda, um paciente não tem o dinheiro, tem uma úlcera, ou tem uma crise de dor, ou precisa de fazer uma consulta, não tem o dinheiro para chegar no médico, para chegar onde ele deve fazer o tratamento. Então, essa lei para a gente foi extremamente importante. Nós somos um dos poucos estados no Brasil que tem esse direito, que nós temos motivo de orgulho. Pode falar. Nesse momento está sendo feito o projeto de lei. Esse projeto de lei do deputado Roberto Negreiros, ele tinha um nome diferente, ele ouviu a gente, inclusive, nós sugerimos que fosse projeto de lei de atenção integral às pessoas com doença falciforme no Distrito Federal. E o que nós fizemos? Nós apresentamos para ele a portaria 292 e falamos, se vocês trabalharem a lei aqui, a gente vai estar bem atendido. Além disso, a gente queria que vocês nos ouvissem como usuários, e além de tudo a gente queria que vocês ouvissem o Comitê Técnico de Hemoglobinopatias, e nós queremos que vocês ouçam a seguir, que vocês ouçam os vários segmentos da sociedade. Nós fomos atendidos, nós recolhemos todas essas contribuições e encaminhamos para o gabinete do deputado. Nós não sabemos ainda como está o projeto, mas a gente sabe que ele já passou por mais uma etapa lá dentro da Câmara Legislativa, e vão tocando. E isso aí, você sabe como é interessante? Porque, assim, o movimento social é uma coisa que as pessoas que estão aqui, as mães e os pacientes, eles têm que ter ideia do seguinte: o movimento social, ele une pessoas, ele não bota gente para correr, ele une pessoas, ele traz pessoas para dialogar, ele sensibiliza o gestor. E como é que você faz isso? Você identifica as pessoas em vários lugares e você traz elas para trabalhar. Mesmo que essas pessoas, às vezes, te dêem uns butinados, né? Como a gente fala no Goiás. Mas isso não é problema, porque o movimento social, ele não pode se deixar levar por diferenças de pensamento. Ele tem que tentar agregar. E para agregar, o que foi interessante é que uma das pessoas que agregaram para a gente foi o Emerson, que estava aqui agora há pouco com a gente, que ele trabalhava com o deputado Roberto Negreiros. Ele era a pessoa que a gente precisava na Câmara Legislativa, não é isso? Então, a gente tem que cumprir. O Elias está ali, que é Elias, fundador da associação, ele era assessor do deputado Guilherme Campos, que tem um projeto de lei na Câmara Federal que fala de cota no mercado de trabalho para as pessoas com doença falciforme. Elias, dá uma mãozinha lá para a gente. Então é assim que vai. O movimento social caminha desse jeito. Às vezes a gente atropela a federação, mas traz e conversa e pede desculpa e vamos tocando, né? Mas é isso aí, pode ir, por favor. Mas aí é claro que nem tudo são flores, nem todo mundo, não porque não queira, mas talvez por não compreender, aceita ou ouve o nosso clamor, né? E é uma coisa que a gente mais tem feito, é clamado, né? Então, o que a gente às vezes a gente precisa de fazer? A gente tem que recorrer ao Poder Judiciário. Então, a gente recorre à Defensoria Pública, a gente recorre ao Ministério Público, as meninas aqui sabem disso, muita gente sabe como é que é, e a gente propõe ações coletivas e às vezes elas são individuais e assim vai. Mas eu acho que o movimento social ele tem também esse papel que é de mostrar para as pessoas aonde elas devem recorrer e a quem elas devem procurar, né? A história da menina de Formosa que faz tratamento aqui. Se Formosa não faz tratamento de úlcera e não cuida, eles têm que botar ela pelo TFD e mandar para Brasília. É assim que funciona. A gente dá as orientações. E o que a gente mais faz como movimento social? E a gente faz isso em todos os campos que vocês podem imaginar. Nós temos uma comunidade no Facebook que tem, ontem eu estava olhando, nós temos 1.505 pessoas. Essas 1.505 pessoas, nós não solicitamos amizade com elas, né? Elas vieram até a gente, porque a ideia é essa, deixar as pessoas descobrir o que a Bradfal faz, ir de boca a boca, para que elas viessem até a gente. E lá, a gente coloca
tudo o que está acontecendo. Se tem uma reunião em tal lugar, a gente volta lá que vai ter uma reunião. Se vai ter uma matéria sobre a questão da falta do IDRE, que é o nosso grande problema hoje no Brasil. Nós temos 8 meses sem hidroxiluré. A primeira coisa que nós fizemos foi oficiar a Secretaria de Saúde sobre o que significaria ficar sem hidroxiluré. Significaria talvez sequelas, talvez óbitos, talvez complicações graves. E essas pessoas, com certeza, elas teriam de recorrer mais às urgências e às emergências de Brasília. Na minha época já era difícil. Eu não preciso de falar nada, vocês mais do que eu sabem como é que está a situação. E aí o que acontece? A imprensa ouviu a gente, então nós tivemos matérias na Band, na Record, na Globo, no SBT, no Jornal de Brasília, no Metrópolis, e a gente estava gritando o tempo todo: estamos sem IDRE, estamos sem IDRE. Aí tem uma foto das meninas dando uma reportagem, dando uma entrevista, a outra também que é para a Globo, foi para a Record, se eu não me engano. Eles fizeram um cartaz para a gente colocar, a gente colocou lá no nosso Facebook. Luana apareceu no Correio Brasiliense, fazendo assim com um vidrinho. E o que a gente fez? Nós fizemos uma campanha para que as pessoas ligassem na ouvidoria do Ministério da Saúde. Aí fala: poxa, mas se você não entende como é que funciona? É claro que eu entendo como é que funciona. Eu sei que a gente tem que recorrer primeiro à Secretaria de Saúde de Brasília, só que a gente já tinha feito isso na ouvidoria. A gente já tinha feito isso através de ofício. A coisa não estava andando, o que a gente fez? Vamos recorrer ao Ministério da Saúde para ver se o Ministério, se a coisa venha sendo pressionada de cima para baixo. E foi por isso que a gente fez essa campanha, as pessoas aderiram, a gente tem recebido, cada volta e meia eu recebo: então nós recebemos sua denúncia, ou a sua reclamação e tudo mais. Ali é uma reunião da Bradfal, a gente sempre faz. Fátima e Gisele, junto com a defensora pública, aqui na Defensoria Pública aqui do Vênus 2000, na sala 240. A gente está mandando todo mundo para lá. Nós temos que pressionar, gente, porque assim, se o IDRE é direito, existe uma alegação que o Abriston não fornece a medicação. Mas eu penso assim, nós temos que pressionar para que a coisa se resolva. E muitas vezes, assim, a gente foge da medida, mas eu acho que é necessário que a gente grite. Por quê? Mais na frente eu vou falar quais são as consequências disso. Para que a gente trabalha? A gente trabalha pelas pessoas com doença falciforme. Não interessa quem são essas pessoas. A gente trabalha, quando você trabalha com política pública, isso são palavras do próprio Altair Lira e de muita gente, da Maria Zenó e de muita gente do movimento social. Quando você trabalha em política pública, você trabalha com pessoas que não conhecem você, que não sabem quem você é, não sabem sequer quem é a Bradfal, não sabem toda a luta que envolve o movimento social. Mas a gente trabalha por essas pessoas, para elas, e unicamente para elas. E como é que a gente trabalha? A gente cobra do poder público, a gente tenta passar as informações que chegam para a gente sensibiliza. Porque uma coisa que eu aprendi nos meus 38 anos, eu sou um dos poucos brasileiros que fez transplante de medula óssea, como muita gente aqui já sabe, mas durante os meus 38 anos, uma das coisas que eu mais tive o prazer de conhecer foram pessoas sensíveis. Eu conheci médicos, o Dr. Jorge estava aqui agora há pouco, o Dr. Jorge Vaz, e a doutora Alice Magalhães, não preciso falar que é até covardia, né? Mas assim, doutora Melina, doutora Roberta, doutora Silva, tanta gente, doutora Franciele. A gente sabe o tanto que vocês são sensíveis. E eu acho que é isso que o movimento social tem que ter em mente. Que a gente lida com o ser humano. Se você lida com o ser humano, você fala da sua dor para ele, você diz o que está acontecendo. E você fala o que você está precisando. Ele precisa de saber qual é a sua necessidade. E a Bradfal tem tentado trazer isso. E tem tentado levar também, principalmente, uma palavra de esperança para as pessoas. Dizer para essas pessoas que elas não estão sós. Elas não estão mesmo. A gente ajoelha, tem hora, mas a gente não cai. O movimento social continua independente do elo estar à frente, seja quem for. O movimento social, a Bradfal vai ser eterna. Ela vai continuar. A gente tem que ter foco, a gente tem que ter união, amizade e amor ao próximo. Eu queria fazer uma homenagem às pessoas que faleceram.
Para mim é extremamente difícil fazer isso, porque são pessoas que são muito próximas, pessoas que ajudaram a gente a fundar a nossa associação. Renato Passos ali. Esse rapaz aí, o Rick, ele chamava Rick Verdinho no Facebook. Ricardo. Filho da Aparecida, que também faleceu com doença falciforme, que foi a fundadora da Bradical. E acreditava demais no nosso trabalho. É impressionante, tanto que a Aparecida, ela ia lá, assim, a doutora Margarete, se estivesse aí, ela ia falar. Ela ia lá nas reuniões, saía lá do Céu Azul para poder acompanhar a gente, acreditando no que a gente estava fazendo. E eu trouxe a foto da Leidiane e do Jefferson, que para mim, assim, essas pessoas são a demonstração do quanto, do valor do sorriso, do valor da crença de que as coisas vão melhorar, do valor que a gente tem como ser humano, que é o melhor da gente, que é, mesmo na dor, a gente está lá sorrindo, a gente está lá junto, acreditando. E eu, sim, essa reunião que o Jefferson está segurando esse manual, que era um manual que tinha chegado há pouco tempo, ela aconteceu em março, né? E para a gente foi uma surpresa enorme. E a gente nem sabe o que dizer para essas pessoas. Aquele rapazinho que está no canto lá era o Vladimir. O Vladimir sofreu 4 AVCs, ficou tetraplégico praticamente, e foi mesmo assim. Olha, se você fizesse uma reunião e não chamasse o Vladimir, o pau quebrava, ele ficava puto de ver tal. Você dá um jeito, manda um táxi, a gente faz um. E era assim, o Vladimir fazia de tudo para estar junto com a gente em todos os movimentos, nas comissões de direitos humanos. Eu acho que isso é que é bacana, isso que inspira a gente, né? O que inspira a gente é o ser humano, não é o gestor. O gestor é um cargo que está ali, que amanhã pode não estar mais. O Ministério da Saúde é um prédio. O que importa para a gente é o que está dentro do Ministério da Saúde. O Hemocentro também é um prédio, a Secretaria de Saúde. Assim, o que importa para a gente são as pessoas que estão lá dentro, com o coração aberto, o que a gente precisa. Mais um ano, por favor, e já vamos finalizando. É sério mesmo, esse negócio de agradecimento eu acho terrível, porque eu sempre esqueço alguém, eu sempre acho que fui injusto com alguém, sempre deixei de falar, sabe, assim, pessoas mais... Vocês sabem quem são vocês que estão trabalhando pela causa da doença falciforme, e para mim, para a gente estar junto com o Hospital da Criança e o Comitê Técnico, a coordenação de sangue, essa coordenação da política nacional, que é maravilhosa, eu fiquei surpreso quando eu fui lá, que era uma coisa grande, com tanta gente bacana. E o UNB, a CP, a FENAFAL, os familiares das pessoas com doença falciforme, que eu queria que vocês viessem aqui com a gente, por favor. Vem, Luana, todo mundo. Eu queria que vocês conhecessem um pouco dessas pessoas, que são as pessoas que que estão com a gente na luta, e que brigam, e que fazem as comunidades no WhatsApp, que eu não tenho como falar nada, porque quando eu acordo de manhã tem 1000 mensagens, é impossível. Eu falo, você não fala nada? É claro que não, você não entende. A mãe do Theo passou mal.